Bom, o pastor me fez o convite de trazer a mensagem nessa noite, né? E eu queria compartilhar com vocês algo da parte de Deus que, desde quando eu cheguei aqui em Forte Maias, Deus começou a trabalhar essa mensagem no meu coração. Não sei porquê, mas Deus começou. O pastor nem havia falado nada de me convidar para pregar, nada disso. E Deus começou a trabalhar. Que é, o nosso tema, vivendo o padrão de Cristo. Vivendo o padrão de Cristo. Eu sei que muitos aqui já têm 10, 20, 30 anos na América. Talvez já tenha o padrão América. Padrão América. Mas o padrão de Cristo. Será que temos esse padrão? Será que temos como igreja vivido esse padrão? É interessante, irmãos, que a cidade que eu nasci, Rio de Janeiro, dizem os estudos do IBGE que é a cidade ou o estado que a cada metro quadrado tem pelo menos 3 igrejas. São Gonçalo, a cidade do Rio de Janeiro, é a que mais tem igrejas evangélicas. E por incrível que pareça, é o estado mais corrupto, o estado mais violento, o estado que a gente pode dizer que mais coisas ruins acontecem a todo dia, seja de tudo quanto você possa imaginar. E aí a gente fica vendo reportagem, inclusive algumas comunidades lá, em que o narcotráfico, o traficante, ele impõe na favela, lá na comunidade, a estrela de Davi, e lá só pode entrar ou só pode ter igrejas evangélicas. E o traficante comandando tudo isso dentro da comunidade. Mas será que esse é o padrão? Será que esse é o padrão que Cristo nos deixou para que pudéssemos estar trilhando, pudéssemos estar caminhando? Quando ele diz lá em Mateus, ide por todo o mundo e pregai a boa nova, pregai o evangelho, será que era esse padrão? Então, eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do 31 ao 33, Paulo nos coloca aqui esse padrão. Algo que nós devemos explorar como princípio para a nossa vida. Seja aqui na América, seja no Brasil, seja na China, ou seja em qualquer região que você vá, esse padrão precisa estar. A cultura da cidade, você deve respeitar, os padrões de medida, pesos de moeda, você deve respeitar, sim. Mas o padrão Cristo, é isso que Paulo nos traz nessa noite, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Paulo diz assim, a minha versão é NVI: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Assim, como eu procuro agradar a todos em tudo, não buscando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Deus, nós queremos louvar o teu nome mais uma vez, pela tua palavra aqui lida nessa noite, e nós pedimos, Deus, que tu somente nos use como um instrumento aqui, ó Pai. Me coloco à disposição do teu Espírito para que ele possa falar a cada coração, a cada mente, a cada alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, trazendo um contexto aqui para vocês, histórico, Corinto, talvez eu pudesse estar trazendo uma similaridade com Forte Maias. Corinto era uma cidade que tinha um porto, e que havia naquela época pessoas de várias regiões do mundo. Todos passavam por Corinto.
Ali era um local em que embarcava e desembarcava mercadorias, e o comércio fluía fortemente ali. Por conta disso, Corinto também sofria uma influência muito forte, tanto de gregos quanto dos romanos, principalmente romanos, que dominavam o mundo naquela época. E era uma cidade que tinha uma igreja, numa cidade que tinha várias religiões, várias culturas, vários cultos. Paulo, inclusive, pediu para que as irmãs das igrejas, as mulheres, ao saírem nas ruas, usassem um véu para não ser confundida com mulheres que serviam ao templo de Diana. Segundo os estudos, era o maior templo naquela época ali, naquele momento. E Paulo, ele vai nos fazer aqui pensar sobre essa questão, né, a compreensão do significado do padrão Cristo. O primeiro ponto que Paulo nos traz aqui é o princípio de glorificar a Deus. Quando ele usa a frase, fazei tudo para a glória de Deus, é um princípio orientador de conduta cristã. E é interessante, essa semana, trabalhando com uma pessoa, ele me perguntou, eu falei para ele que era cristão, ele me perguntou, aí, qual é a tua igreja? Obrigado, Alex. Eu falei, olha, aqui em Forte Mais eu estou na igreja Brasília Fellowship. Excelente, muito bom. É a melhor daqui de Forte Mais. Eu vou te falar. Eu não sou evangélico, não tenho intenção de ser, porque eu sou desde criança católico e a minha esposa também eu não quero mudar o meu padrão. Falei, amém. Mas eu já recebi convite de pessoas que também já trabalhou comigo, que é de lá, mas eu não vou por conta disso, questão de ideologia. Falei, amém. Mas você está de parabéns. É uma das melhores que eu posso falar aqui. Aí ele citou algumas igrejas aqui que não convém falar, até por princípio ético. Mas tudo para a glória de Deus. Queridos, quando fazemos tudo para a glória de Deus, isso fica externalizado em nossa vida, isso fica marcado, está estampado na sua vida, na minha vida, daquilo que você faz, de como que você age, para a glória de Deus, não para a sua glória. Quando você começa a querer se glorificar, porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou, porque eu faço, e você diz que é evangélico, que você é cristão, que você quer ter um padrão Cristo, você começa a destoar dessa situação. E Paulo diz que quando você faz tudo para a glória de Deus, você começa a ter uma conduta, uma forma diferente do que o mundo apresenta. Porque hoje tudo está voltado para a questão das redes sociais e as pessoas buscam como profissão um orientador de condutas de vida ou de padrão de vida nas redes sociais. É o que mais cresce, seja no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok. E as pessoas buscam isso e buscam mais e mais ter fulano ou ciclano como aquele padrão. Mas aí, quando você começa a pesquisar fora ali daquela luzinha que fica brilhando, né? A vida daquela pessoa é totalmente um lixo, né? Totalmente fora de conduta, de ética. Mas é isso que muita gente procura buscar. E Paulo diz que quando você tem esse princípio orientador, você começa a refletir esse caráter de Cristo. Você começa a mostrar, né, esse modo de vida de Cristo. E a igreja ali em Corinto tinha essa situação. Era uma igreja que vivia em conflitos internos. Eles chegaram a discutir quem era maior, se era fulano, ciclano, quem pregava mais, quem falava mais.
aquela igreja teve escândalo de o filho ficar com a mãe, com sua suposta mãe, a madrasta, né, a esposa do seu pai, e escândalos em cima de escândalos. E Paulo diz que aquilo ali não iria levá-los a fazer ou ser o canal que pudesse fazer que pessoas chegassem a Cristo. Como eu disse, talvez, não aqui criticando, mas talvez se a igreja ali no Brasil, ela tivesse como princípio orientador, eu creio que muitos de várias nações iriam correr para lá sedentos para buscar, né, a glória de Deus. Como nós cantamos aqui ainda há pouco, a presença do Senhor é o que nós mais queremos. Eu creio que você nem pensaria duas vezes se chegasse a uma proposta para você agora, estar na presença de Deus para sempre, ou você ganhar o green card, um permisso e ficar aqui na América para o resto da sua vida. Talvez, o que você pesaria? Eu creio que muitos aqui iriam, ou todos, iriam certamente à presença de Deus para sempre. E era isso que Paulo estava falando. E a igreja ali, eles estavam num momento de discussão de comer, beber, porque haviam pessoas, como eu disse, de várias nações ali, com culturas e costumes e crenças diferentes do que Paulo havia levado a Corinto, aquela igreja. E aí, aqui, conjecturando a situação, um irmãozinho, né, o irmão Robson, foi visitar um rapaz que trabalhava com ele, e lá o Robson comeu carne de porco. O irmão fez uma costelinha barbecue e o Robson não resistiu e comeu. Mas, né, alguém passou e viu o Robson comendo a costelinha. E aí chegou e falou para o pastor Cacau: o Robson comeu a costelinha barbecue lá na casa do... Né? Meu Deus, né, que coisa! Saiu fora do padrão. E Paulo justamente traz isso, né, nesse texto. O princípio de glorificar a Deus. Não importa o que ele tenha comido, não importa o que tenha bebido, mas como ele, Robson, de que maneira, como está externalizada a presença de Cristo na vida dele. É esse princípio que eu preciso, da glória de Deus, eu preciso externalizar, eu preciso passar. E não seguindo, talvez, dogmas, doutrinas, regras. Sim, elas são importantes. Elas servem para nortear, para seguir como bússola. Mas ela não pode ser o princípio da glorificação. Ela não pode ser esse princípio daquilo que eu possa levar alguém a glorificar a Deus. Levar alguém a buscar, a ter a sede, a mesma sede que eu sinto de estar adorando e glorificando a Deus. E isso Paulo deixa como um desafio para aquela igreja ali naqueles dias e para nós hoje. Temos um padrão América, sim, mas como está sendo o padrão Cristo, seu, aqui e Forte Mais? De que maneira Deus tem sido glorificado através da sua vida? Mas a glorificação tem que ser pelo pastor Cacau. Ele é o pastor, ele que tem que glorificar, ele que tem que ser ali, aonde ele passar aqui por Forte Mais, ele que tem que glorificar a Deus, ele que tem que ser. Sim, ele também. Mas cada um de vocês aqui tem também um pastorado. Seja lá na house clean que você está limpando, seja lá no brick, seja lá na elétrica, seja lá no plumbing, seja onde for. É lá que você precisa glorificar, é lá que você precisa ter esse princípio de glorificação, naquilo que você faz, naquilo que você age. Olha, eu escutei aqui já trabalhei pintura, já trabalhei na elétrica, já trabalhei no brick, várias situações. Mas eu escutei de um rapaz
que disse, fulano de tal nem vai trabalhar com ele, porque ele é cristão, mas ele dá cano em todo mundo. Olha, ele bota você para trabalhar, exige o melhor, você tem que fazer o melhor. Mas depois que você termina, ele diz que não recebeu. Ele diz que não ganhou. Aí ele leva 1, 2, 3, 4 semanas, 5 semanas. Se você não ficar ligando, cobrando, ele não paga. Já vi um crente assim? Eu falei, infelizmente já. Será que isso aí é o princípio de glorificação? Será que Deus tem a glória dele? Queridos, veja, não estou aqui julgando, mas colocando como algo norteador, né? Como Paulo diz aqui, algo que possa levar à glória de Deus. Será que eu consigo glorificar a Deus com essas atitudes, com esse jeito de ser e agir? É isso que eu preciso estar pensando, e é isso que eu preciso ver, porque o mundo aí fora, ele tem o padrão, e ele vai agir. Quanto mais eu fizer para mim, é melhor, né? O velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. A lógica do mundo, é a lógica secular. Mas Paulo nos deixa isso, né, como instrução, glorificar a Deus, o princípio de glorificação a Deus. O segundo princípio que Paulo nos traz aqui nessa noite é evitar o motivo de tropeço. Paulo lá no versículo 32 e 33, ele diz que não devemos causar tropeço às pessoas, especificamente judeu, grego ou a própria igreja. E é algo que eu preciso estar pensando. Será que eu tenho sido motivo de levar a pessoa ao evangelho, ou eu tenho sido um impedimento? Eu tenho sido aquele motivo que seja assim, olha, eu não vou para a igreja porque fulano frequenta a igreja YZ e para ser igual a ele eu prefiro ficar aqui. Também já ouvi várias coisas assim, olha, eu preciso... César, obrigado, você é gentil, eu vejo que Deus age na tua vida, mas eu prefiro ficar do que ir. A pessoa às vezes, ela já sofreu traumas com certas pessoas que causaram tropeço na vida dela e ela não quer mais. E Paulo diz que eu preciso sim agradar a todos em tudo. Não, eu tenho que agradar a Deus, sim, agradar a Deus, mas eu preciso também ao meu próximo. Lembra lá quando Cristo foi interrogado, qual o maior mandamento? Alguém aqui sabe qual o maior mandamento? E? Próximo com a ti mesmo. Hoje nesse mundo em que eu amo mais a mim, né, o meu eu, a minha pessoa do que qualquer coisa, o meu próximo tem sido esquecido. E é interessante da gente perceber que amar o próximo, eu só consigo amar quando o Robson faz algo que, né, primeiro o Robson tem que fazer algo assim muito legal. Aí o Robson faz uma coisa bacana para mim, eu vou convidar o Robson para tomar um café lá em casa, porque o Robson fez algo interessante para mim. Aí eu vou chamar o Robson. Mas se ele não faz, ele vai passar batido. Eu vou passar 31 vezes por ele e não vou nem notar a presença do Robson. Quantos a gente vê, às vezes, desesperado? Quantos nós vemos desmotivados e nós passamos direto? É agitação, pastor. Aqui na América não dá para parar, tem que ser corrido. Se para, já era. Eu preciso correr. Mas eu preciso olhar, né? Agradar sim, em tudo. Eu preciso ter esse sentido na minha vida, para que essa pessoa, ela
não venha ficar um dia, chegar no grande julgamento e dizer assim: por causa do César eu não entrei na igreja, eu não queria nem ver. Por causa do César eu não queria nem saber, ouvir de Jesus Cristo. Por causa do César, Jesus era mais um que se elevou na religião, no mundo, assim como Maomé, Gandhi, assim como Buda e tantos outros também. Então, para não ter aquela coisa de ter que compromisso, então eu prefiro ficar aqui na boa, porque o César foi o motivo que me causou esse tropeço. O César foi esse motivo que me impediu. Então eu preciso ter isso daí, me comprometer com a verdade, para garantir que as minhas ações não impeçam as pessoas de chegarem a ter a fé em Cristo. Muitas das vezes, uma palavra, muitas das vezes um gesto vai ser um impedimento de que alguém venha a Brasília Fellowship. Ou melhor, que essa pessoa possa se encontrar e também ter a mesma alegria, o mesmo motivo de adorar a Deus como você tem. Porque você falou algo que naquele momento em que você falou, entrou como uma flecha no coração dela e destruiu. Para reverter é complicado. É horas e horas de conversa, né, pastor? E aí, não é só horas e horas, não. Às vezes vai dias, meses, anos, até que o Espírito possa esmiuçar aquela pedra que está ali no coração de vez. Às vezes por uma palavrinha, às vezes por um gesto, em que você tem que agradar. Vou agradar aqueles que são, de Cristo. Às vezes o pensamento dele, nossa, é esse. Vou agradar só o Robson. O Robson me deu um café gostoso na casa dele. É claro que eu vou agradar o Robson. Mas quem às vezes não deu, quem estava necessitando, você já parou para pensar, ao longo, como o pastor falou, o tempo está passando assim, 24 horas, parece que está sendo 12. Você acorda, abre o olho de manhã, faz a tua oração e vai trabalhar. Quando chega já é 8 horas da noite. E ainda mais agora com o sol se pondo nesse horário, nem parece que o dia voou. E está voando, e o tempo está passando. E eu preciso agradar, sim. Eu preciso ter esse princípio, de agradar, para que a pessoa possa ser tocada pelo Espírito, para que esse coração seja tocado, seja mudado e não haja impedimento dele chegar à presença de Deus. Então, como tem sido, esse seu motivo de não fazer com que a pessoa seja impedida de chegar à fé? Como você tem aqui em Forte Mais, tem se posicionado? De que maneira você tem sido esse canal? Ou você tem sido o impedimento, a barreira? Aqui você não vai passar. É a barreira que tem aqui, a água não vai fluir. A água do Espírito não vai chegar até você, porque eu sou a barreira. Talvez você esteja agindo assim, talvez até de forma inconsciente. Mas procure analisar de que maneira você não tem evitado ser tropeço na vida de alguém, com a palavra, com um gesto, com uma atitude. Pense nisso. Terceiro princípio, Paulo fala: buscando o bem de muitos, pois não estou buscando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Paulo, como uma pessoa que nos deixou
os seus escritos, nos deixou também essa conduta, né? Paulo nunca buscou o seu bem próprio. Era um cara super culto, aprendeu com um dos maiores homens da cultura judaica na época. Paulo conhecia muito, mas Paulo, semelhante a Cristo, ele começa a se esvaziar de todo o seu intelecto, de todo o seu conhecimento, de todo o seu eu, para que pessoas pudessem chegar à presença de Deus. Paulo, diante do rei Agripa, o rei chegou e falou: para de falar, porque o jeito que você está falando, o jeito que você está agindo, está me tocando de uma maneira que eu vou correr para esse Cristo. E Paulo era assim. E a gente precisa também ter isso, né? Ser uma pessoa altruísta, com a nossa vida centrada em Cristo. O padrão Cristo vai nos conduzir a essa situação, né? Buscar não o meu bem próprio, não o meu eu, não a minha pessoa, mas aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Como igreja, nós precisamos estar atentos a isso. Porque, queridos, como o pastor pregou aqui há umas semanas atrás, não vai ser o banco vermelho, almofadado, não vai ser o som bonito, não vai ser a bela voz do Robson, não vai ser a acústica da igreja, não vai ser a boa informação ou referência que a igreja tem, né, aqui, mas vai ser você lá, aonde você está inserido, que vai fazer com que as pessoas cheguem a Cristo. Então eu preciso buscar salvar a muitos. E por mais que hoje a tecnologia leve aos confins da terra a palavra de Deus, é interessante que alguns anos atrás era impossível você, por exemplo, falar de Jesus Cristo na China, e hoje já tem a igreja evangélica na China, embora eles não façam uma abertura tão grande, mas já existe, já tem, e o evangelho tem chegado, mas talvez ele já tivesse chegado, alcançado e mudado pessoas em vários lugares. E conforme eu disse, por mais que o Brasil seja hoje considerado o celeiro do Evangelho no mundo, porque tirando a Igreja Católica, a segunda maior religião no Brasil é a evangélica, e está caminhando para ser a primeira, com mais de 60 milhões de pessoas. Mas mesmo assim tem pessoas e lugares que não foram alcançados. A cidade que eu morava lá, Blumenau, Santa Catarina, tinha cantos ali, cidades, bairros ali na cidade, que pessoas não sabiam. Ou ouviam assim, já tinham ouvido falar em Jesus, mas não o Jesus que sara, o Jesus que cura, o Jesus que transforma, o Jesus que liberta, o Jesus que precisa agir, que chega e age, muda, né, que transforma aquela alma deprimida. E por mais que ali a região seja bem estabelecida financeiramente, tenha famílias ali bem financeiramente, mas era a região que existia maior morte, sabia, pastor? Por depressão. Pessoas se matavam. Imagina a cena, uma criança de 2 anos, outra de 4 e outra com 6, chegar em casa e ver a mãe pendurada num travessão, com a corda no pescoço, com o corpo balançando. Forte, né? Mas acontece. E olha que não é assim, foi um caso esporádico lá, não. É quase que toda semana tem um caso ali, acolá. Jovem,
15, 16 anos, o esplendor da adolescência, né? Se suicidando, tirando a vida. Como professor lá, vi às vezes jovem, igual o nosso jovem aqui, brincar, rir, e quando ia embora para casa, no dia seguinte, tinha a notícia de que tinha falecido. Será por quê? É preciso buscar, né, alcançar essas pessoas para que elas sejam salvas. Quantos, né, sofrem disso? Quantos passam por esse processo e às vezes, né, a pessoa está do teu lado ali trabalhando, está conversando contigo, às vezes no Facebook, um bate-papo legal, bacana, mas está sofrendo uma depressão e não sai da tua boca uma palavra que possa ecoar, né? Amar o meu próximo, amar esse próximo como a mim mesmo, né? O desejo de ter que Jesus esteja, o Jesus que está no meu interior, na minha vida, possa também estar naquela vida. Porque muitas das vezes a pessoa que sofre e passa por depressão, ela sorri para você, ela ri, ela brinca, ela não te dá nenhuma pista de que ela está precisando de viver. Antes de eu vir embora, despedindo dos meus alunos, teve uma em especial que ela me deu um abraço, me entregou uma carta, está guardada até lá, hoje está guardada lá na minha casa no Brasil. E ela disse para mim assim: professor, você foi a pessoa que eu chegava aqui na escola, não queria nem vir para a escola. Na verdade, eu não queria nem ter acordado naquele dia. Eu passava por várias situações, vários problemas, mas quando você entrava na sala, você me transformava de uma maneira tal que aquele dia mudava. Era uma alegria que você passava, você brincava, você me chamava, você falava comigo de uma maneira que me tocava, que eu esquecia todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades. E eu fazia sempre isso. Eu entrava na sala, dava bom dia para eles e brincava, falava alguma coisa. Tinha os meninos que adoravam futebol e como flamenguista, né? Aí eu brincava com eles e eles ficavam ali. Mas eu estava fazendo tudo aquilo, mas estava olhando o rostinho de cada um dentro da sala para ver como é que eles estavam. Porque por mais que eu precisasse passar a matéria para eles, mas eu queria também ver como é que eles estavam. Porque o que mais a gente escutava na sala dos professores era: o aluno é isso, aquele aluno é assim, aquele outro é assado. Mas o dia a dia daquele aluno. Quantos alunos chegavam na escola às 7:30 da manhã e não tinham tomado um café? E aí eu olhava e eu via que estava ali assim agitado, perguntava: você tomou café hoje? Não, professor, não comi nada. Calma aí. Eu ia lá na cozinha, falava lá e pegava um cafezinho com pão. Come rápido para você entrar para a sala, para ninguém pegar no teu pé. É esse olhar que Paulo diz, não buscando o meu bem, mas buscando salvar alguns, levar alguns à presença desse Deus maravilhoso que nós temos. É isso que eu preciso estar olhando, é isso que eu preciso priorizar na minha vida. Eu sei que nós temos desafios aqui tremendos, a cada dia, né? Como eu estava entrando agora, ainda há pouco, nosso amado Juninho falou: estamos aí sobrevivendo, estamos aí lutando, estamos aí brigando. Mas por mais que isso aconteça, eu preciso ter essa atenção. Será que aquele que está lutando também do meu lado, como que ele está passando? Como que ele está enfrentando? Será que ele está tendo mais dificuldade do que eu? Será que ele está quase desistindo? Será que ele está querendo largar tudo? Porque muitas das vezes a pessoa está assim,
aí do teu lado, né, rindo, brincando, dizendo, ó, irmão, glória a Deus, aleluia, mas por dentro ela está destruída, ela está assim, ó, por um fio, para arrebentar e largar e parar tudo. E eu preciso ter essa atenção, esse olhar, esse cuidado para com o meu próximo. Ah, mas isso aí é o trabalho do pastor Cacau, ele que tem que fazer. Eu não vou tomar o trabalho dele não, pelo amor de Deus. Não, você também. Lembra que você também pastoreia lá fora, no dia a dia. Também. Amanhã, quando você acordar às 4, 5, a hora que você acordar, a hora que você chegar lá no seu ambiente de trabalho, a hora que você estiver falando com alguém que ainda não conhece a Cristo, ou até que conhece a Cristo, mas está vivendo por dentro desse turbilhão, você vai pastorear também aquela vida. Você também vai levar essa palavra para fazer com que essa pessoa seja transformada também, para que ela também possa alcançar a salvação. Ah, pastor, mas ela já vem à igreja, ela vem ao culto todo domingo. Mas ela precisa ter essa atenção, ela precisa ter esse cuidado seu. Então, queridos, Paulo ele nos chama a priorizar a necessidade do outro e estar disposto a fazer o sacrifício pelo bem do Evangelho. Pelo bem do Evangelho. É padrão Cristo. Padrão Cristo. É esse padrão que a igreja precisa ter e adotar no dia a dia. Para encerrar, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Examinar as suas motivações. Avaliar regularmente a motivação por trás das suas ações, buscando glorificar a Deus. Isso tem sido a sua motivação principal ou o seu desejo pessoal? Não, aqui eu estou correndo atrás do meu green card, pastor. Aqui eu estou correndo atrás da mudança do meu status. É isso que eu estou pensando. Eu não quero saber de outra coisa. Eu preciso. Essa introspecção nos ajuda a alinhar a nossa vida com o propósito de Deus. Padrão Cristo. Segundo, considerar os outros. Esteja atento. Como as ações afetam as pessoas ao seu redor. Como a sua ação afeta, transforma, modifica as pessoas ao seu redor. Comece a observar isso. Comece a olhar. Eu sei que vivemos num mundo agitado, corrido no dia a dia, mas tenha essa atenção. Como eu tenho atingido, como eu tenho afetado as pessoas que estão ao meu redor. Terceiro, viva de uma forma holística. Reconheça que cada aspecto da sua vida é uma oportunidade de honrar a Deus. É uma oportunidade, a cada dia, a cada manhã, né? Deus diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. A cada manhã, quando dá 0 hora, plum, o relógio bate, Deus zera. Começa tudo de novo. Então eu preciso, viver isso, reconhecer isso. Quarto, priorizar o Evangelho. Paulo ele diz como o objetivo final deve ser a salvação de outros. Paulo ele viveu dessa forma. Ele não viveu para ele. Paulo podia ter falado, olha, já abri igreja aqui, ali e tal, agora eu vou ficar aqui em Jerusalém, deitar na minha rede e ficar lendo meu livro, fazer minhas orações e viver numa boa, tranquilo. Não, ele pensava sempre na salvação de alguém, sempre na salvação do próximo, sempre na salvação dos outros. Isso pode exigir que deixemos de lado as nossas preferências pessoais. E por último, em quinto lugar, abrace o sacrifício. Esteja disposto a fazer sacrifício pelo bem dos outros. Isso pode significar abrir mão de certas liberdades ou confortos para melhor servir e apoiar aqueles ao nosso redor. Abraçar o sacrifício de Cristo. Ontem no carro o Mateus estava falando assim, como é que pode, né?
Jesus foi lá para a cruz, morreu lá, dependurado, sacrificou-se. E as pessoas não reconhecem isso. As pessoas não veem esse sacrifício. Talvez você não seja reconhecido pelo sacrifício que você está fazendo pelo bem do próximo. Talvez você não tenha aplausos. Talvez você não tenha o seu nome estampado lá no Instagram, no Facebook, no TikTok da vida. Talvez não saia na capa dos jornais. Mas o teu sacrifício em favor de alguém vai levar, uma pedrinha lá na coroa. E quando este mundo aqui estiver na presença de Cristo, Ele vai lembrar do sacrifício que você fez. Pode ter certeza, Mateus. Talvez a gente não lembre, talvez a gente não reconheça o sacrifício que Deus fez lá na cruz por cada um de nós aqui, mas Ele lembra do sacrifício que você faz para levar alguém à presença dEle. Então, nessa noite, queridos, eu queria estar concluindo com esse texto de Paulo de 1 Coríntios, do 10, 31 a 33, é uma exortação para que possamos viver uma vida que honra a Deus e serve aos outros. Que você possa ter esse padrão Cristo na sua vida. Que essa semana você possa olhar com carinho, talvez para aquela pessoa que fale demais, talvez para aquela pessoa que você olha assim, meu Deus, já vem ela de novo, deixa eu sair aqui, e você pare e encare ela de frente e fale, olha, Deus tem algo na tua vida, Deus pode mudar a sua vida, Deus vai te transformar, e traga uma palavra que vai impactar aquela pessoa, vai mudar a vida dela, porque não é para a tua glória, é para a glória dele. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que essa semana Ele possa nos trazer a oportunidade para levarmos pessoas à sua presença. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, nos levar a viver um padrão do Teu Evangelho, o padrão da Tua palavra, Senhor. Não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, nós possamos estar refletindo a Tua glória, a Tua imagem na vida das pessoas. Que possamos transformar vidas com o nosso falar, com o nosso agir. Ó Deus, com a nossa oração, com as nossas ações no dia a dia, sejam transformadoras, ó Pai. De maneira que pessoas possam chegar à Tua presença e possam chegar a Ti e ter, ó Deus, a mesma alegria que nós temos, a mesma, ó Deus, oportunidade de adorar e Te servir. É o que nós pedimos a Ti nesta noite, Pai, que possamos atingir o padrão de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor.